saber se tá gravando. Ficaria um quadradozinho. Tá um quadrado. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Lucas Nascimento, né? Me apresentando mais uma vez pra você que é novo, né? Tá chegando agora. E pros antigos, né? Já me viram 3 vezes. E mais uma vez eu estou aqui pra comentar um pouco sobre a escola sabatina, né? E finalmente nós chegamos no verbo. E eu não vou mentir, eu tava esperando muito por essa lição, porque ela por si só ela já chamava muita atenção. E eu tô gostando muito dela porque ela tá abordando bastante 1 João na perspectiva de João em si, né? Então eu tô gostando muito de ver essa visão que João tem de Jesus, sabe? E uma visão até um pouco mais apresentável não, um pouco mais, tipo assim, outra visão que a gente consegue olhar pra Jesus, sabe? E eu tô gostando bastante disso, como tá sendo abordado. Então, nós vamos comentar um pouco. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir pra vocês deixarem um like, se inscrever no canal, né? Compartilhar para que essa mensagem chegasse para mais pessoas. E bora lá. Pra agora, eu vou ficar lendo, né? Os comentários que a própria lição tá fazendo e eu vou comentar em cima deles. Porque acho que gera melhor uma interação, vamos dizer desse jeito. A segunda e a terceira estrofes enfocam a interação entre o verbo e o mundo. A segunda estrofe resume todas as reações humanas possíveis, desde a rejeição total até a plena aceitação, que traz vida. Nessa primeira estrofe, ela está falando que, se você já viu nos passados, né, foi com Tainá, existem 3 perspectivas que dividiram, né, a lição. E no caso, o que ele está falando sobre a segunda e terceira estrofe, né? Como o Tainá já havia explicado, né, e a própria lição, se você está acompanhando, fala que, tipo assim, existem 3 formas de como o verbo entrou. Ele enfatiza o verbo realmente. As 3 estrofes, né, essas 3 estrofes que eles enfatizaram, tipo assim, deixam o verbo no foco. E eles meio que dividem como é que o verbo, por exemplo, entrou no mundo, como é que o verbo, se ele foi aceito no mundo ou não, esse tipo de coisa. Os 2 primeiros versículos descrevem o verbo eterno e o testemunho humano, que no caso é a criação, aquela coisa toda. Do 9 ao 13, né, que é o que a gente está abordando, resume a resposta da humanidade, ou seja, como é que a humanidade reagiu com o verbo vir para a terra, né, ser comum de nós. A terceira estrofe a entrada do verbo no mundo. Então, está falando aqui, no caso da segunda, que é como a gente reagiu. E é exatamente isso que João aborda também bastante, que é um conflito entre o bem, a luz e as trevas, vamos dizer desse jeito. E ele aborda bastante isso, não só nessas primeiras estrofes, mas como também em outros versículos. Vamos ler primeiro a segunda estrofe, né, que é o que ele está enfatizando. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A gente vê bastante essa questão que a própria lição está falando, que existem 2 extremos, né? Que no caso são as pessoas que aceitaram realmente esse verbo, né, abrindo a porta do seu coração e tipo, pode habitar. E tem o segundo que rejeitou. A luz veio e rejeitaram. Veio aos seus e rejeitaram. Aí a gente não só vê só nesses versos, como também vê em outros. Como por exemplo João 3,19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não serem arguidas as suas obras, não seja, né, tipo assim, expostas. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. A gente consegue ver bastante, não só isso, mas em outros versos. Aqui é só o João 3,19. Então, vamos continuar, né? Cristo é a luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Assim como por meio de Cristo, todo ser humano tem vida. Também por meio dele, cada pessoa recebe algum raio de luz divina. Existe em cada coração poder não somente intelectual, mas também espiritual, percepção do que é correto, anseio por bondade. E o que a lição quer enfatizar? Que é no caso essa percepção.
o verbo, né, que no caso era Cristo, Jesus, ele realmente ele veio. E ele não veio só habitar, mas ele veio realmente ser uma luz, ele veio realmente para iluminar. E é exatamente isso que a lição quer enfatizar. Porque, tipo assim, quando ele veio para iluminar, ele meio que mostra o caminho para você seguir. E quando ele mostra, ele lhe dá a capacidade, não somente intelectual, mas também espiritual, para você conseguir seguir esse caminho. Você conseguir realmente seguir ele. Então, é exatamente essa a questão que João tenta abordar. Essa questão de Cristo, o Verbo, ter sido a luz. Ele ter vindo para o mundo para mostrar o caminho. Mostrar realmente que qual é a verdade, apontar quem realmente é o Pai. E a gente consegue ver bastante isso no terceiro comentário, né, que é exatamente isso que a lição tenta enfatizar. João desejava que os leitores aceitassem o poder da luz, mas contra esses princípios luta uma força antagônica, que no caso, antagonista, né, o próprio Satanás. Ou seja, o próprio Satanás lutava contra essa força que no caso é Cristo, essa luz, no caso é Cristo. Em sua natureza há uma inclinação, no caso da nossa natureza, há uma inclinação para o mal, uma força a qual sem auxílio não poderá resistir. Para existir essa força, ele pode encontrar auxílio somente em um poder, ele enfatiza, em um poder só nós podemos encontrar essa força, e esse poder é Cristo. É exatamente isso que João tenta também enfatizar bastante no seu evangelho, é essa questão de Cristo ter sido a luz, e como a gente viu nos próprios versos. A cooperação com ele é a maior necessidade do ser humano. A última estrofe, que no caso é João 1, 14 a 18, é chocante. Vemos o Verbo eterno e criativo tornar-se parte da criação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que no caso é exatamente isso que eu tinha falado. Como é que o Verbo veio para o mundo? Como é que ele participou desse mundo, de alguma forma? Não participou, no caso, na maldade desse tipo de coisa, mas tipo assim, como é que ele fez parte da nossa história? Como é que ele fez parte do mundo? Em uma expressão concisa e surpreendente, João identifica a própria essência do cristianismo. O Verbo eterno entrou plenamente na esfera da humanidade. Essa não é mais somente uma história cósmica, agora é profundamente humana. O que ele quis enfatizar bastante? Que no caso é o amor que Deus teve por mim e por você. Que no caso ele veio para o mundo, ele deixou a sua natureza, né, divina, sem ter pecado, sem nada, para se tornar, para ter uma natureza pecaminosa aqui na terra, claro, né, que ele veio, né, ele teve o nosso corpo, e também participar, ele teve um sofrimento, ou seja, ele meio que se entregou por você. E é exatamente isso, tipo assim, essa é a essência do cristianismo. Cristo morreu por você. Cristo ele teve esse amor. O Verbo, o criativo, o Criador, ele deu a vida por você. E é exatamente isso a essência do cristianismo. João transmite essa ligação profunda usando o pronome pessoal. Nós, habitou entre nós, vimos a sua glória, todos nós temos recebido. Né? Que no caso são algo que tipo assim, não foi só João ou os judeus, ou alguém, mas a graça chegou para todos, abundou a todos, chegou para todos sem exceção nenhuma. Cristo realmente veio para salvar, ele se entregou por mim e por você. Ao usar essa linguagem, o evangelista descreve que o que experimentou de maneira pessoal por meio da vida de Jesus. O Verbo traz a glória, graça e verdade. A abundante plenitude da sua graça se estende a todos os seres humanos. Que no caso é o que a lição e o que eu estou comentando em cima, que é exatamente isso. Ele realmente veio para mostrar a luz, ele veio para tipo assim apontar o caminho e tipo assim, esse é o caminho, siga por esse caminho que você vai conseguir. O João 1,17 afirma que claramente o Criador Jesus Cristo entrou na criação. No verso 18 encontramos pela primeira vez a metáfora de pai e filho, destacando a intimidade que há entre o Verbo e Deus. O fato de que o filho está junto ao pai, ou literalmente no seio, isto é, no colo, ilustra a familiaridade e a ternura que Jesus, o Verbo, né, tinha com Deus. Esta é a razão pela qual o Verbo se fez carne, para que pudesse tornar Deus conhecido em um mundo que está envolto em trevas, por não conhecer o Pai. Isso me faz lembrar bastante um verso que
não está em João, mas está em 1 João 5:19. Vamos ler do 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Que é exatamente isso que ele enfatiza. Tipo assim, o mundo inteiro jaz no maligno. E por que ele se fez carne? Para apontar que existe um Deus que te ama e que quer te salvar. Somente aquele que esteve com o Pai desde a eternidade passada, pode apresentar essa revelação com plena autoridade. Que no caso só apenas Jesus poderia ter essa autoridade, essa convicção de que realmente tem um Deus que quer te salvar, tem um Deus que te ama, tem um Deus que não quer te ver no pecado, ou que quer te ver sofrendo, mas sim quer te salvar. Não há alguém melhor do que ele, porque como João mesmo fala, ele está presente desde a criação. João 1:1 enfatiza bastante isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Que no caso faz uma conexão direta com Gênesis 1. Que no caso, tipo assim, Jesus, o Verbo, fez parte da criação, ele estava lá com o Pai. Então não há uma pessoa melhor, né? Alguém melhor para explicar para você o amor desse Deus. Pronto, é isso, rapaziada. Esses foram a minha, né? Como eu analisei, a minha visão sobre como a lição, né, abordou essa parte de João, e eu realmente estou gostando bastante. E mais uma vez, deixa o like, compartilha, se inscreve, para mais pessoas puderem ouvirem esse amor que envolve todos. E é isso.